Então, meu povo, estamos de volta para mais um vídeo do nosso mês do Halloween, ano 10. E hoje, quem viu aí, viu que mais cedo saiu um vídeo sobre esse autor aqui, o Arthur Machen. Saiu sobre o conto O Sinete Negro. Gente, história de folk horror maravilhosa. Confiram lá, vou deixar linkado aqui em cima. E agora, segundo vídeo da sexta-feira, vamos falar sobre o carinha de bunda Lovecraft, né, gente? A gente vai falar sobre um conto dele que tá aqui nesse livro aqui. Esse livro se chama, então, Contos Reunidos do Mestre do Horror Cósmico. Essa daqui é uma edição da editora Ex Machina, uma editora muito boa, uma edição muito bonita. E o conto que a gente vai conversar hoje se chama O Festival, gente. Então, vem comigo logo depois da abertura. Então, meu povo, a gente vai conversar sobre um conto do carinha de bunda. Tem que ter ele aqui no nosso mês do Halloween, né, gente? Não pode faltar de jeito nenhum. Carinha de bunda Lovecraft tá aqui marcando presença e hoje com o conto O Festival. Lançado originalmente em 1923. Escrito em 1923 e lançado em 1925 na Weird Tales. Antes, recadinho rapidinho aqui. A gente tem, então, esse livro. Se tiver à venda, se eu encontrar o link dele à venda, eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário para vocês comprarem. Comprem por esse link para poder ajudar o canal. Segundo comentário, a minha wishlist da Amazon também tá fixada aqui nesse primeiro comentário. Se quiser incentivar o canal a continuar, manda um presentinho aqui pro Rubens, que o Rubens vai agradecer de coração e vai fazer mais vídeos. Terceiro coisa, a gente tá tendo um sorteio aqui no canal de 3 livros, um do Lovecraft, um do Poe e um do King. Vou deixar o link aqui em cima para vocês acessarem o vídeo e verem as regras, tá facinho. Quarta coisa, sigam o Lervicia nas redes sociais, no Instagram, que é por lá que sai tudo primeiro. Então, @Lervicia, tudo tá saindo por lá. E quinta coisa, tô me perdendo aqui. Quinta coisa é que agora a gente tem um grupo no Telegram. Vai estar fixado aqui embaixo também. Pode entrar pra gente conversar, bater um papo, trocar experiências, indicações de leitura. Vocês podem me sugerir leituras coletivas, como já tá tendo. E vamos que vamos, né, gente? E a gente... eu perdi o fôlego. E a gente, então, nesse final de semana, eu vou tentar muito fazer esse esquema de 2 vídeos. Sexta, sábado e domingo, 2 vídeos por dia. Vamos lá. A gente vai conversar sobre esse conto aqui, O Sinete. Primeiro mostrando a edição. Olha que edição bonita, gente. Aqui tá com sombra, eu vou ficar de cá. Olha que edição mais bonita. Capa dura, muito bem feita. Editora Ex Machina. Essa aqui é a segunda edição, que foi revisada e ampliada. Ela tá bem legal, ela tem fitilho, ela tem muito material de apoio. Além dos contos, os contos principais, tem bastante coisa. Tem um monte de apêndice, gente, tem carta, tem a história que ele fez como ghostwriter, tem filmes baseados nos contos dele, tá muito legal essa edição. E tem fitilho também, pra quem gosta do fitilho, de marcar página, tem o fitilho também, eu adoro quando tem fitilho. E esse conto que a gente vai conversar hoje, eu escolhi ele em específico porque ele foi uma grande inspiração que o Lovecraft teve ao ler os contos do Arthur Machen, que a gente conversou hoje mais cedo. Ele se declara muito como um grande fã do Arthur Machen. Inclusive eu tenho até um livro aqui, vou pegar para vocês poderem ver, que é esse livrinho aqui, ó, O Horror Sobrenatural na Literatura. Isso aqui é um ensaio que o Lovecraft escreveu sobre histórias de terror na literatura, os autores que ele mais gosta, os autores que ele considera como os mais competentes em histórias de horror, e ele tece um monte de elogio nesse livrinho pro Arthur Machen, e ele afirma com todas as letras que O Povo Branco e O Grande Deus Pan são as melhores histórias de horror já escritas da literatura, juntamente com Os Salgueiros do Algernon Blackwood, que a gente já falou aqui no canal. Vou deixar o link aqui em cima para vocês poderem ver. Então,
Ele leu bastante, ele ficou interessado, ele gostou muito da obra do Arthur Machen e resolveu fazer a sua própria história de folk horror, né? Com esses elementos que o Arthur Machen coloca nas suas histórias. Ele fez então o conto O Festival, que, de acordo com muitos estudiosos da obra do Lovecraft, não é bem um conto, é mais como se fosse uma... Deixa eu ver qual que é o termo certinho que eles usam aqui. É um longo poema em prosa. E realmente faz bastante sentido, porque o jeito como ele vai construindo as frases parece mesmo um poema. Ele vai construindo, não que chega até a rima, não é preciso ter rima para poder ser poema, né, gente? Mas ele constrói com um ritmo, com uma cadência, de um jeito que parece mesmo um poema. Só que todo em formato de prosa, todo em formato de texto literário de prosa mesmo, comum, e não no formato específico de poemas, com métricas e tudo mais. E é uma história sinistríssima. Outra grande inspiração do Lovecraft para fazer essa história aqui era um relato, não era um relato, era um estudo que existia na época dele, chamado The Witch Cult in Western Europe. O culto das bruxas na Europa Western, do Oeste? Western, né, do Oeste. E isso aqui era um estudo acadêmico, entre muitas aspas, escrito por essa moça Margaret E. Murray, publicado em 1921. Depois de um tempo já foi caído por terra, já tudo do que ela escreveu ali foi considerado apenas como ficcional, como lendas, esse tipo de coisa. Mas o Lovecraft gostou muito desse relato, tanto é que ele fala nesse estudo aqui, nesse pequeno prefácio desse conto, que até 1930 ele ainda acreditava nesse relato como uma coisa real, uma coisa de verdade mesmo, que era daquele jeito a visão das bruxas na cabeça dele e do mundo. Ele acreditava desse jeito. Então, ele uniu o útil ao agradável, ele gostou muito desse relato, ele amava as histórias do Arthur Machen e foi aonde nasceu o festival. Publicado em 1925 na Weird Tales, como está escrito aqui. Se eu encontrar essa edição, vou colocar a capa aqui para vocês verem. Janeiro de 1925. Vou dar uma procurada. Se eu achar, eu coloco a capa aqui para vocês verem. É um conto espetacular. É curto. Nessa edição aqui da Ex Machina, a diagramação é em 2 colunas. Eu achei até interessante esse negócio de ser em 2 colunas, porque dá a impressão de que a gente está lendo mesmo um tomo antigo, um livro antigo, antiguíssimo, né? Livros antigos tinham muito de 2 colunas. Eu achei muito legal. E nessa edição aqui, essa história tem 7 páginas nessa edição. Mas comparando com outra edição que também está à venda, dos contos do Lovecraft, que é essa daqui, ó, Grandes Contos, que saiu pela editora Martin Claret, edição gigante. Nessa edição aqui ele ficou com 11 páginas. Tá aqui também. Muito por conta do que eu disse, da diagramação. Aqui ele foi diagramado de forma convencional. Texto de página cheia. Enquanto aqui, nessa outra edição, ele foi diagramado com texto de 2 colunas. E eu li as 2 versões, tanto nesse livro aqui, que foi tradução, deixa eu dar uma olhada aqui, que foi tradução do Francisco Inocêncio. Gostei muito da tradução dele. E eu li aqui, nessa versão aqui, que foi tradução de um time muito grande de pessoas. Então, foram 4 tradutores. Alda Porto, Lenita Rimori Esteves, Vilma Maria da Silva e Paulo César Castanheira. Eu não sei quem traduziu o que aqui, eles não colocam em específico. Mas ainda assim ficou uma tradução muito boa. Só que eu acho a tradução daqui melhor. Ela tem uma cadência melhor, ela tem uma escolha de palavras mais elaborada, mais próximo do que o Lovecraft realmente fazia. A gente sabe que o estilo de escrita dele era bastante rebuscado, o cara colocava muitos adjetivos, ele colocava muito texto mesmo. Então aqui tá mais próximo do jeito dele. Aqui ela tá muito boa também, só que tá um pouco mais simples do que aqui. Então vamos lá falar da história, que é o que interessa aqui. A gente tem o nosso protagonista, um protagonista sem nome, como a grande maioria das histórias do Lovecraft, né? E esse protagonista, ele é um bruxo. Ele é um adorador das trevas, ele é um adorador, assim, da magia antiga, por linhagem. E ele foi, de acordo com a linhagem dele, ele foi convocado, lá desde os antepassados dele, a comparecer nesse festival de Yule, que vai ter numa cidadezinha pequena. Se eu não me engano, é uma cidade bem recorrente das histórias do Lovecraft, Kingsport.
Kingsport. É uma cidade bastante recorrente juntamente com Arkham. E aqui ele vai aparecer... Olha, apareceu o Rakan. Falando em magia, aparece o gato. Vem cá, Rakan. Aqui, gente, apareceu o Rakan. Rakanzinho. Tava passeando, né? Tava passeando, tava pra rua. Tava fazendo ritual de magia negra, né, Rakan? Né, Rakan? Desce. Então, vamos voltar aqui. Ele tem uma linhagem de bruxaria na família, de magia na família, e ele foi convocado, ele tem que participar desse ritual de Yule, nessa cidadezinha de Kingsport. Porque parece que no submundo dessa cidade de Kingsport, muitas pessoas dali cultuam a magia antiga, a magia ancestral. Olha pra vocês verem. E ele então vai para essa cidadezinha numa noite chuvosa, uma noite sinistra, uma noite muito macabra. E, para quem não sabe, Yule é como era antigamente denominado na era pagã o Natal dos cristãos de hoje em dia. É o mesmo dia, mesma data, mesma época. Tanto é que na própria Wicca mesmo, que eu já faço parte há muito tempo, a gente comemora o Yule também. Voltando aqui, ele vai para essa cidadezinha sinistríssima. Ele vai então até o local onde ele tem que ele tem que comparecer, que é uma hospedaria marcada certinha para ele lá. Essa hospedaria velha, decrépita, sinistra, com a madeira tudo podre, muito tá em um lugar feio. Ele chega lá e um velho surdo-mudo recebe ele. E o velho fala para ele entrar, escreve numa lousazinha para ele entrar, que ele está sendo aguardado. Ele entra lá e até dá o horário que os rituais vão iniciar, que é à meia-noite, ele começa a olhar na hospedaria, na biblioteca da hospedaria. E o que ele encontra lá guardado? O Necronômico. Olha pra vocês verem, povo. E ele começa a folhear aquele Necronômico, ele vê que tem umas coisas estranhas ali. Ele fica impressionado com algumas coisas que ele lê. Logo ele guarda aquilo, ele vê uma velha no outro canto, bem decrépita, corcunda, se enfiando numa roca. Ele fica meio incomodado com aquilo tudo. Ele até no começo do conto ele fica meio empolgado, que ele vai ver um dos dele, uma pessoa que cultua magia antiga e tudo mais. Só que quando ele chega ali, que ele começa a perceber que o negócio é feio. O gato tá aqui ainda, ele gostou da história. Ele começa a perceber que o negócio tá estranho. Então, quando ele começa a se encontrar, se perder, né? Não se encontrar, mas se perder nas prateleiras olhando, ele começa a ver que tem vários outros livros sinistros, vários outros livros de magia. Aí aqui eu faço um parêntese, que ele cita alguns livros que já apareceram nas obras do Robert E. Howard. Aí vocês veem que legal. Fecha parêntese. Ele então percebe que todo mundo se levantou. Aí começa a surgir gente de tudo quanto é canto dessa hospedaria, com o típico manto preto, né? O capuz preto. Vem cá, filhinho. Ai, que quem chegou, meu povo? A minha fiota. Fala oi, filha. Oi. Minha fiota tá aqui comigo, né, filha? Não vai assistir filme de terror hoje? Vai. O que você quer assistir? Você já tem ideia? O quê? Monstro do Lago. Oi? Monstro do Lago. O Monstro do Lago? Oh, você vai gostar. Então deixa eu terminar de gravar o vídeo. Então, ele começa a ver esse povo, né? Com essas toucas, com esses manto preto, essa coisa sinistríssima, né? E todo mundo vai saindo de tudo quanto é canto ali daquela hospedaria e começa a andar rua afora. E ele é até interessante que ele começa a descrever que ele não escuta som de passos, ele não escuta som de murmúrio, ele não escuta som nem de respiração. É como se fosse um bando de cadáveres encapuzados andando. Ele vai, alguém dá, o velho dá pra ele um capuz, ele veste o capuz também e começa a seguir aquela procissão sinistra pela cidade. A procissão vai indo e entra na igreja da cidade, na paróquiazinha da cidade. Eles abrem um alçapão no meio da paróquia e começam a descer um monte de escadaria que tem ali. Olha pra vocês verem. E eles vão descendo uma escadaria que parece não terminar nunca. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. E a história começa a ficar mais estranha porque ele começa a escutar. Rakan, sai daí, Rakan, que senão você derruba o meu tripé, Rakan. A gata tá fazendo arte aqui. Quietinho. Então, aí ele começa a escutar um barulho de flautas tocando. Gente, quem já leu Arthur Machen sabe que esse negócio de barulho de flauta tocando em lugar antigo é muito sinistro. O grande Deus Pan tá aí, o povo branco tá aí. Ele começa a escutar esse barulho de flauta tocando. Sabe aquelas flautas assim de bambu? Tocando lá no fundo
bem para baixo assim da escadaria. Essa escadaria, conforme ele vai vendo, ele começa a perceber que ela tá sendo talhada na própria pedra. Ela não foi feita de outra maneira, ela foi talhada na pedra do chão mesmo. Olha pra vocês verem. E vai descendo cada vez mais, vai descendo cada vez mais. E eu paro de contar por aqui, porque é um conto curto. Vocês viram, aqui nessa edição tem 6 páginas, 7 páginas. Nessa edição tem 11 páginas. Eu vou deixar as duas edições linkadas aqui no primeiro comentário, para vocês comprarem a edição que mais lhes agrada. Eu achei as duas muito bonitas, mas em questão de tradução eu acho essa daqui melhor. Em questão de quantidade de contos, essa daqui tem mais. Mas voltando aqui, é um conto sinistríssimo, é um conto assim de um clima, sabe, sufocante. Você vai ficando apreensivo. O Lovecraft, ele sabe criar atmosfera como ninguém, né? Ele sabe deixar a gente tenso, ele sabe deixar a gente roendo as unhas, porque ele vai escrevendo de um jeito, com aqueles adjetivos dele e com aquele ritmo dele e aqueles pronomes estranhos que ele vai usando, aquelas coisas. Gente, ele vai deixando tudo muito macabro e a história vai se encaminhando de um jeito muito esquisito, e mais pro final é onde vai entrar então o horror do folk horror do Arthur Machen. Gente, é maravilhoso, conto espetacular. Então, gente, fica a dica aí, vocês têm que ler esse conto que tá espetacular. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu vou tentar amanhã fazer o mesmo esquema de hoje, soltar 2 vídeos por dia. Então, no caso, amanhã, sábado, vou tentar muito soltar mais 2 vídeos. Eu já tô com alguns contos engatilhados aqui, mas eu posso dar de antemão uma previsão de que vai sair por aqui outro conto do Arthur Machen. Eu tô de olho no Povo Branco. Esse é um conto que na minha primeira leitura, há vários anos atrás, eu fiz e eu não entendi. Mas depois daquela primeira leitura, eu já reli esse conto mais outras 2 vezes. E a cada releitura esse conto cresce em mim e me deixa cada vez mais interessado. E cada vez assim coloco ele mais e mais pra cima no meu ranking das melhores histórias do Arthur Machen. Então essa vai ser minha 4ª leitura desse conto. E gente, eu já adianto, o conto é muito bom. Tão bom que me inspirou a escrever um conto de terror folk eu mesmo, que saiu no meu livro. Então, se tudo der certo, vocês vão poder ler esse meu conto também amanhã. Então, povo, amanhã vai ter, então, eu tava só na dúvida, mas vai ter sim. Amanhã eu vou confirmar, vai ter então o Povo Branco aqui do Arthur Machen e mais um outro vídeo. Então, mandem suas energias positivas aí, façam suas orações aí, rezem para Deus, para a deusa, para os elementais, para todos os seres mágicos aí, para poder me dar inspiração, para poder me dar tempo, para poder me dar concentração, para conseguir fazer esses vídeos amanhã e ter mais 2 vídeos para nós. Então, povo, deixa o dedão para cima e até amanhã. Tchau, tchau.